Então, pessoal, ó, vamos lá. Isso daqui que é um complemento da aula que eu fiz para vocês lá no Instagram. Só que esse aqui é um complemento, como vocês estão fazendo parte desse grupo VIP aqui, eu vou aprofundar um pouco mais a aula e vou mostrar. Você viu que no começo lá eu falei que você deve digitar RI e o nome da empresa que você quer investir no Google para você chegar a esse site que eu vou mostrar para vocês. Então eu digitei RI VEG3, que é um exemplo que eu vou utilizar da VEG, porque eu sei que ela soltou o resultado já do primeiro trimestre de 2020, então já vou abrir um relatório bem quente aí para vocês. Né? Não é análise de ação, tá? Eu vou fazer a análise da VEG num outro momento, num outro vídeo. Então isso aqui eu só estou mostrando um passo a passo para você poder se enquadrar, um complemento do vídeo que eu fiz no Instagram, lá dos 6 passos indispensáveis para você investir em ações. Então, feito isso aqui, digitou RI da empresa que você quer investir, eu coloquei VEG3, você pode colocar das lojas Renner, ó, por exemplo, ó, Home Renner, vamos pôr aqui YouTube 3, opa, faltou o I, YouTube 3, Itaú e assim por diante, tá? Então isso aqui é uma regra. Você colocou RI, a empresa que você quer analisar, feito. Clicou aqui, é o primeiro site sempre que aparece, que vai aparecer para você, entrou. Esse aqui é o site oficial da empresa, da VEG3, tá? Então, ó, esse aqui é o site oficial da VEG. Tudo que você precisa saber sobre a empresa está aqui. A primeira coisa que eu falei para vocês lá no passo é sobre a governança corporativa. Então você tem que vir aqui e dar uma estudada acerca da governança corporativa. Só que vocês sabem, quando você entra no site da empresa e vai procurar notícias sobre a governança, você só vai encontrar coisa boa, não é? Então você tem que ir no Google e digitar governança da empresa. E aqui você vai ter várias notícias. Você vai ter que sair procurando algum tipo de notícia a respeito da empresa em si, tá bom? Ó, vai ter notícias sobre a empresa, se os sócios são corruptos, se não são, já teve algum indício de corrupção ou não, e assim por diante, beleza? Então é isso que vocês vão ter que analisar na hora de procurar sobre a governança da empresa. Dá essa lida, você vê qual é a estrutura societária e etc. Mas vamos abrir aqui direto os resultados do primeiro trimestre. Clique aqui que a gente já vai ter acesso ao resultado. Estamos na central de resultados e aqui vocês podem ver que nós temos o de 2020, que é o primeiro trimestre, que é o release de resultado, a apresentação de resultado, teleconferência, etc. Aí você vem e abre 2019, por exemplo. Quer ver? Ó, tá o ano de 2019 inteiro. 2018, mesma coisa. E assim todos os anos. Quando você vai fazer um estudo de uma empresa, o ideal é que você olhe pelo menos os últimos 5 anos, beleza? Os últimos 5 anos é o que você tem que analisar. E analisar o que desses últimos 5 anos? A governança não precisa, porque a governança você só vai analisar a governança atual da empresa. Normalmente é uma estrutura societária que é sólida, e ela vem durando bastante tempo, quando a empresa é boa. Como a empresa é ruim, ela vive trocando os seus diretores. Então é isso que você tem que ficar de olho também, tá bom? E aí o segundo passo é sobre o setor de atuação. O setor de atuação, como vocês sabem, vocês vão ter que pesquisar também nessa parte aqui da VEG. Quem é a VEG, por que a VEG, sustentabilidade, etc. Tá? Mas esse tipo de resposta, o setor de atuação vai estar aonde? Dentro do próprio release de resultado. Você vem aqui e clica aqui, ó, primeiro trimestre de 2020. Já vai abrir isso aqui, release de resultado. Então você quer saber qual que é o setor de atuação da VEG nesse momento? Você vem aqui, vai descendo, tá? E vem aqui, ó, áreas de negócios. Quais são as áreas de negócio da VEG? Ou seja, o seu setor de atuação. Ela trabalha com equipamentos eletroeletrônicos industriais, que são os motores elétricos, aquele equipamento de ciclo curto que eles chamam. Ó, aqui, ó, equipamentos de ciclo curto, como motores elétricos de baixa tensão e equipamentos seriados de automação, ou seja, são motores para indústrias, tá ok? Então, a segunda área de atuação da VEG é a parte de geração, transmissão e distribuição de energia. É exatamente isso que você está imaginando. A VEG trabalha com geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Beleza? E ela trabalha, você pode ver, muito no exterior. Estados Unidos, México são 2 exemplos, tá? Além disso, trabalha com motores comerciais
tintas e vernizes, ok? Então, esse aqui é o setor de atuação da WEG. Mais uma vez, equipamentos eletrônicos industriais, geração, transmissão e distribuição de energia, motores comerciais e tintas e vernizes. Beleza? Então a WEG, ela traz aqui, além dela escrever quais são as suas áreas de negócio, ela explica área por área, bem resumidamente aqui, para que você possa entender aonde ela trabalha. Quer uma explicação melhor, você tem que vir aqui nessa parte da WEG, conhecer o perfil corporativo e por que a WEG e esse tipo de coisa. Aqui é apenas um resumo, tá? Então esse aqui é o segundo ponto que você deve analisar. E você vai olhar o quê? É um setor perene? É um setor legal? É um setor bom? É um setor em que as pessoas irão utilizar com bastante frequência? Nesse caso aqui, são as empresas que irão utilizar. As empresas necessitam de motores? Sim ou não? No caso da WEG, eu tenho uma história particular para contar de um aluno meu em que, quando a gente estava conversando sobre as empresas, ele me falou que o vô dele tinha uma fazenda e ele colocou um motor da WEG lá para trabalhar, um compressor, na verdade, da WEG para trabalhar lá num riacho. E esse compressor ficou trabalhando durante 7 anos ininterruptos, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ficou trabalhando durante 7 anos até dar a primeira falha dele. Então você para ver que para trabalhar durante 7 anos ininterruptamente é um motor de muitíssima qualidade. Então você começa a ver que as empresas utilizam muito desses motores aqui. Inclusive tem até motor de liquidificador que a WEG fornece e tudo mais, só para vocês terem uma ideia. Então é um setor, sim, que tem uma certa perenidade e, além disso, é exportável, né? A WEG, ela tem indústrias fora e ela exporta bastante, inclusive até na China. Inclusive, ela também trabalha com geração, transmissão e distribuição de energia. Claro, não nada comparado com empresas do setor de energia, como uma Engie, uma Taesa, uma Copel da vida. Não é nada disso. Nós temos aqui uma geração, transmissão e distribuição de energia nas suas devidas proporções, haja vista que a WEG também não é o foco total da WEG. Ela trabalha com isso, mas ela não é o foco 100% dela, vamos dizer assim. E ela trabalha aonde nessa geração de energia elétrica? Através de processamento de baterias, principalmente. A WEG, ela tem um case na produção de baterias de longa duração muito grande, inclusive na área de carros elétricos. Então, fica aí uma certa alerta em relação a esse setor que ela trabalha. Motores comerciais, como motor elétrico de carro também, a parte de máquina de lavar, ar-condicionado, isso tudo, e tintas e vernizes, tá? Então, você tem que pensar, todas essas áreas aqui são pertencentes a setores perenes? Sim ou não? Tá? Então, beleza. O segundo ponto está completo. Então, vamos para o terceiro ponto, que é sobre a rentabilidade acerca do patrimônio investido. Se ela possui alta rentabilidade frente ao patrimônio investido. E onde a gente vai analisar isso? Vamos subir um pouquinho aqui. Ó, só para mostrar para vocês, quando vocês abrem um release de resultado, esse aqui é o resumo inicial. E nós vamos ter aqui, ó, o retorno sobre o capital investido, o ROIC, tá? O ROIC atingiu 20,7% no primeiro trimestre de 2020. Antes de eu continuar a leitura aqui, nesse breve, é um resuminho bem assim, com os principais pontos do release de resultado. O release de resultado é o arquivo total. Então vamos descer, vamos analisar já essa parte que eu quero que vocês aprendam mesmo. Passamos aqui pelo setor e vamos chegar na parte da... Cadê? Aqui, retorno sobre capital investido. O ROIC do primeiro trimestre de 2020, acumulado nos últimos 12 meses, mostrou evolução de 2,7 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2019, atingindo 20,7%. Então, ó, dá uma olhada aqui na evolução desse retorno sobre o capital investido da WEG. Desde o primeiro trimestre de 2019, ou seja, há um ano atrás, ela já vem com uma evolução constante nesse indicador fundamentalista, nesse ROIC. Olha só, 18, 18,4, 19,2, 20,2 e 20,7.
só subindo, tá vendo? Então isso demonstra toda uma evolução da empresa dentro desse retorno sobre o capital investido. Tá vendo? Cada vez está subindo mais? Isso é um ótimo sinal. Então a gente tem que parar para analisar aqui que dentro dessa análise que você deveria fazer se você fosse investir nessa empresa, você está vendo aqui que houve, né, ela preencheu esse terceiro ponto, esse terceiro passo que eu apresentei para você no vídeo dos 6 passos indispensáveis para analisar na hora de investir em uma ação. Então essa ação aqui, ela preencheu esse terceiro ponto sobre o retorno, né, do retorno sobre o capital investido, o ROIs. Então você começa a ver que além de ser um ROIs alto, né, de 20,7%, ainda está passando por constante crescimento. Em um ano, de um ano para o outro, ó, do primeiro trimestre de 2019 para o primeiro trimestre de 2020, houve uma ampliação, né, subiu 2,7%. Isso é excelente. Então aqui estaria preenchido esse terceiro passo. Então bora para o quarto passo agora. O quarto passo, no caso da VEG aqui, né, nós vamos analisar o alto crescimento frente aos seus concorrentes. E o concorrente da VEG é a Schutz. A Schutz, ela é uma empresa muito pequena, não uma small cap. E na verdade nem é uma concorrente tão direta assim da VEG, porque a VEG ela produz motores maiores, em larga escala. Já a Schutz são motores menores ainda, tá? Tipo, motor da parte até de dentista, esse tipo de coisa. Mas, frente ao par, a VEG e sim é a melhor. O que você teria que fazer? Você teria que digitar no Google, pesquisar sobre a Schutz, saber mais detalhes dela, analisar o release dela e ver se a VEG realmente se destaca frente à Schutz ou não, tá? Eu não vou fazer isso para não incumpridar muito o vídeo, mas é o que você deveria fazer. Entrar aqui, mesma coisa, RI Schutz, pesquisar sobre ela, dar uma analisada e ver se a VEG se destaca frente a ela ou não. Só que como a VEG é um setor um pouco assim diferenciado, vamos falar assim, ela não tem uma concorrente direta, pelo menos aqui no Brasil. É a Schutz, mas a Schutz é um pouco menor do que a VEG, não só em termos de tamanho de empresa, mas até do produto que ela oferece, beleza? Então esse quarto ponto, você deveria olhar a Schutz, no caso, né? Mas olhar assim com uma visão assim, tipo, não é um concorrente tão direto assim no mercado da VEG, beleza? Então vamos para o quinto ponto, que o quinto ponto é o quê? Dívida. Como são as dívidas da VEG? Então eu já vou entrar aqui, ó, nessa parte de disponibilidades e endividamento. Vamos olhar o que eles escreveram aqui? Em 31 de março de 2020, as disponibilidades, aplicações financeiras e instrumentos financeiros derivativos totalizam 3.401,6 milhões, ou seja, 3 bilhões e meio quase aqui de reais, que seriam as disponibilidades financeiras da VEG, ou seja, o tanto que ela tem de caixa, tá? Aplicados em bancos de primeira linha e majoritariamente em moeda nacional. A dívida financeira bruta totalizava 2.493, ou seja, 2 bilhões e meio, mais ou menos aí, de dívida financeira, sendo que 36% dessas dívidas são operações de curto prazo e 64% são em operações de longo prazo. O que quer dizer com isso? Que 36% das dívidas da VEG são para curto prazo, ou seja, num período aí de um ano, e 64% são para períodos de longo prazo, 2, 5, 10 anos, aí tem que ver o cronograma de dívidas da VEG mesmo, tá bom? Então, o que você tira disso daqui, ó? O que é a frase final? O caixa líquido totalizava 908 milhões de reais. O que é o caixa líquido? Você pega quanto a empresa tem de caixa e subtrai o tanto que ela tem de dívida. Quanto que você tem na sua carteira, depois você pagou as suas dívidas, quanto que te sobrou ali no final do dia, após você pagar essas dívidas todas. Então, no caso da VEG, ela tem quase 1 bilhão de reais em caixa. Você vê aqui por essa demonstração aqui que eles apresentam nessa tabelinha. Então, nós podemos afirmar aqui, né, nesse caso, tem uma dívida líquida negativa, porque no caso ela tem mais caixa do que dívida. Se ela quisesse quitar essa dívida aqui, chegar e pagar essa dívida à vista, ao invés de ficar pagando em operações de curto prazo e 64% de operações de longo prazo, ela poderia. Só que muito provavelmente
como ela contratou essas dívidas, foi uma taxa de juros bem baixa. E para ela compensa muito mais ficar com o dinheiro em caixa, que ela consegue reinvestir no seu próprio negócio, expandir no seu negócio, do que quitar essa dívida. Então ela trabalha com esse dinheiro, ela faz mais dinheiro com esse dinheiro do que se ela fosse pagar as dívidas, entenderam? Os juros da dívida é muito baixo para ela quitar. Então ela prefere reinvestir esse dinheiro no próprio negócio, que ela ganha muito mais do que se ela fosse quitar essa dívida. Beleza? A mesma não vale para você nas suas contas pessoais. É isso que eu tenho que destacar. Porque a VEG sabe trabalhar e consegue multiplicar muito mais esse dinheiro e esse negócio. Tá bom? Então, aqui analisamos as dívidas da VEG e vimos que ela tem uma dívida relativamente alta, de 2 bilhões e meio, só que ela tem 3 milhões e meio em caixa, o que a faz ter quase 1 bilhão de reais ali de caixa líquido, que traz uma tranquilidade enorme para o investidor. Então é isso que você tem que procurar. A empresa tem dívida, não tem, como é a dívida é controlada. Quando eu falo para você que dívida é controlada, é até mais do que isso, tá? Nesse caso aqui, é que a VEG é uma exceção, mas o que eu falaria para você ter uma dívida controlada, a empresa poderia ter 2 bilhões e meio de dívida? Poderia. Ela teria quanto de encaixe, por exemplo? 1 bilhão, aí ficaria 1 bilhão e meio? Aí você tem que começar a dar uma olhada para ver quanto que é o retorno sobre o capital investido e principalmente uma coisa chamada EBITDA. O EBITDA, vou subir aqui para você ver, é a parte do... aqui, ó. EBITDA. O EBITDA, ele é o Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. O que isso quer dizer? É o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Ou seja, é o lucro operacional da empresa. Quanto que ela faz de dinheiro pelo seu operacional, pelos seus produtos em si, aquilo que ela transforma, aquilo que ela vende. Então você tem que analisar o quê? Qual que é o operacional da minha empresa? Quanto que ela gera de negócio frente àquela dívida dela lá? Será que ela vai conseguir quitar essa dívida através do seu operacional? É isso que você tem que analisar. Essa dívida é muito alta frente ao operacional da minha empresa? No caso da VEG, o operacional no primeiro trimestre de 2020 foi de 619 milhões de reais. Entenderam? Então, assim, é isso que você tem que analisar no primeiro trimestre. Lembrando que a gente tem 4 no ano. Então, se ela manter, né, uma média disso daí, de 600, e não crescer, ela teria 6, 12, 18, 24, 2,4 bilhões de reais de operacional, tá? Então, claro, tem que descontar impostos, etc, para virar lucro líquido. Mas aí você consegue ter uma noção de quanto que a empresa gera de operacional para ver se faz frente àquela dívida lá, tá ok? Então, assim que você tem que analisar, você abre o release de resultado e vai olhar qual que é a dívida da empresa que você está investindo. Claro, se você puder investir em empresa, quanto menor for a dívida da empresa, melhor para você, acionista, menos dor de cabeça, menos preocupação para você. O sexto passo que eu trago para você é sobre o conceito de antifragilidade na Cintaleb. E aonde a gente vai analisar a antifragilidade? No caso, tudo que a gente fez aqui, olhando esses números, com exceção, claro, do setor e da governança, tudo que eu analisei número aqui para vocês, falando de dívida, lucro, etc., é tudo a parte quantitativa da empresa. Então quer dizer o quê? Relativo à quantidade, número. Agora nós vamos falar relativo à qualidade, ou seja, uma análise qualitativa da empresa. A análise qualitativa envolve a governança, que a gente já fez, o setor, que a gente já fez, e também agora em relação ao produto em si. A VEG, no exemplo que eu utilizei para você, é o que o meu aluno falou lá da fazenda do vô dele, em que tinha lá no Riacho o compressor, que ficou 7 anos trabalhando. Então a gente consegue ver o quê? Que é um produto que é diferenciado, tem uma durabilidade, já tem uma fama no mercado, porque a VEG ela já tem um market share. Vocês encontram tudo isso, tá, dentro do release, essa parte de market share, como é que é feita as vendas, tudo mais, tá? Então eu tô fazendo aqui um resumo para você poder entender. Então o produto, ele é durável, ele tem uma fama, ele já tem clientela fixa, é feito no mundo inteiro, não só no Brasil, é feito nos Estados Unidos, na China, na Europa, enfim.
Você tem que pesquisar essa parte a respeito do produto que a empresa vende, se é um produto de qualidade ou não, e você tem que saber também se os clientes são satisfeitos ou não. Uma dica que eu dou para você, você vem lá, né, novamente no Google e digita reclame aqui e o nome da empresa. Aí você vê algumas, né, reclamações a respeito da empresa, se a empresa responde os seus clientes, porque uma coisa que você tem que ter em mente é a seguinte, é essa relação entre cliente e empresa. A empresa tem que dar assistência para o cliente, tem que dar atenção para o cliente. Empresa que não dá atenção ao cliente, normalmente quebra dentro do mercado. Então vá no Reclame Aqui, dê uma olhada, veja o feedback dos clientes em relação à empresa. Veja se a empresa também responde os seus clientes e assim por diante. Tá bom? Então, o sexto ponto já está ok dentro aqui da nossa análise. Você tem que analisar toda a parte aí que eu acabei de falar em relação ao produto e à empresa em si, se ela costuma se destacar também dentro do mercado e você vai fazer essa pesquisa. Mas um outro ponto, né? Outro ponto que eu tenho que destacar para você na sua análise, que eu não falei lá, que é um ponto extra, um bônus que eu vou trazer aqui para você, é relativo ao quê? Ao lucro líquido. Lucro líquido da empresa, nós temos que analisar quanto foi aqui, 440 milhões de reais. O que você tem que olhar? Você está vendo aqui que a WEG teve um lucro líquido de 440 milhões? Então foi positivo, já foi lucro, não foi negativo, que é o prejuízo. Se fosse negativo, ia estar entre parênteses aqui. Quando você vê um sinal de parênteses e um número dentro, é um sinal negativo. Eles não colocam um menuzinho aqui, eles colocam o parênteses, tá? Então vamos supor, a WEG teve um lucro líquido aqui de 440 milhões e, se a gente for olhar, fazer um comparativo em relação ao quarto trimestre de 2019, né, o ano passado, o último, teve uma queda de 12,1%, porque foi de 500 milhões de reais. Só que, quando você vai analisar uma empresa, você tem que analisar o primeiro trimestre de 2020 comparado ao primeiro trimestre de 2019. Essa é a lógica. Não tem que analisar quanto ao trimestre anterior, porque no trimestre anterior, normalmente, há sim uma sazonalidade. Tudo depende do produto da empresa. A Grendene, por exemplo, ela vende mais chinelo quando? No verão. Não é justo você comparar um quarto trimestre de 2019, talvez até um primeiro trimestre de 2020, com o quê? Com o segundo trimestre de 2019, por exemplo, que foi o inverno. Não tem como você fazer esse tipo de comparação. Então você tem que comparar trimestre com trimestre, no ano com ano, tá bom? Então aqui, se a gente for comparar, fazer o comparativo anual, a gente vê que a WEG saiu de 306 milhões de reais de lucro no primeiro trimestre de 2019 para 440 milhões de reais de lucro líquido no primeiro trimestre de 2020. Uma alta de 43,4%. É muito dinheiro, tá bom? Então ela teve uma subida incrível aí nos seus lucros, que foi o destaque em muito noticiário aí, tá bom? É isso que você tem que olhar. Comparativos anuais, é isso que conta. Então aqui no comparativo anual a gente pode ver que o lucro líquido subiu bastante. Então o lucro líquido eu peço para vocês analisarem por quê? Porque é daqui do lucro líquido que vai sair o quê? A distribuição de dividendos. Dê só uma olhada. Dividendos e juros sobre capital próprio. A WEG vai fazer o pagamento de juros sobre capital próprio no valor de 63,4 milhões no dia 12 de agosto de 2020. Tá? Então, é a partir do lucro líquido que sai o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio, que é o que importa para a gente. Então, você quer saber como que a WEG distribui os dividendos e juros sobre capital próprio? É através do lucro líquido e ainda ela traz uma informação aqui, que ela costuma pagar juros sobre capital próprio trimestralmente, né? Ou seja, conforme os resultados que ela informa ao mercado, 4 vezes no ano, e dividendos intermediários e complementares com base no lucro líquido obtido a cada semestre. Então pensa comigo, ela distribui um juro sobre capital próprio a cada 3 meses, né, a cada trimestre, ou seja, 4 no ano, e mais 2 dividendos, um a cada semestre, conforme o lucro obtido. Então ela faz 6 distribuições no ano. Isso aqui é importantíssimo para quem quer criar um fluxo de caixa pingando ali na conta, né? Então a WEG paga 6 vezes durante o ano, tá bom? Então é isso que você tem que analisar quando você vai ver uma empresa. Olhou o dividendo, isso é importantíssimo. Então na hora que você vê que ela está fazendo essa distribuição de dividendos, já é excelente, porque é sinal de que a empresa teve lucro. E mais
um passo-chave que eu trago para você, que eu já analisei aqui, é a parte do EBITDA. O EBITDA. O EBITDA você tem que analisar, porque é a partir daqui que você vai ver se a sua empresa está gerando lucro, se ela está produzindo, se o produto que ela está vendendo está tendo a aceitação do mercado e se ela está tendo um lucro operacional. Por que eu digo isso para você? Porque normalmente, quando você para analisar o EBITDA ele dá a informação real da empresa em si. Se você for parar para ver só o lucro líquido, você pode ser enganado. Porque o lucro líquido ele pode estar embutido um resultado financeiro ou algum resultado que a empresa não recebe de forma recorrente, ou seja, um crédito tributário. A empresa pode ter tido um prejuízo operacional, ou seja, um EBITDA negativo, e ela receber um crédito tributário de uma ação judicial que ela moveu, por exemplo, maior do que esse EBITDA e cobrir esse prejuízo operacional. E aí, na hora que você para olhar somente o lucro líquido da empresa, você olha e fala o quê? Poxa, ela teve lucro líquido, eu tô tranquilo, nem preciso analisar, ler o release. E é aqui que você cai no conto do vigário, aqui que você cai no canto da sereia. Por quê? Porque, na verdade, a empresa teve um operacional de prejuízo, mas foi compensado por um crédito tributário, fazendo com que você ache que ela está boa, que está tudo bem, só que ela está vindo em prejuízo. Então você tem que olhar muito bem essa parte do lucro líquido para saber a origem desse lucro líquido, tá? Então você consegue olhar por onde? Pelo EBITDA. Na hora que você olha que o EBITDA é o lucro operacional, é o coração da empresa, se ele está positivo, se ele teve uma margem alta, então está tudo bem, a empresa está funcionando de forma adequada. O lucro líquido teve da onde vir, tem uma origem. Ao contrário de empresas que têm um EBITDA negativo, em prejuízo, e recebe, como no exemplo que eu dei, um crédito tributário e faz com que esse resultado seja maquiado, apresentando um lucro líquido para você e não um prejuízo. Tá ok? Então, olhe bem isso, porque você pode sim ser enganado quando tem esse tipo de situação no crédito tributário, por exemplo, e aqui faz toda a diferença na hora de você analisar uma empresa, tá bom? Então, fique muito atento a isso, não se baseie somente pelo lucro líquido. É importante? É, mas saiba a origem desse lucro líquido, e é onde você vai saber analisando o EBITDA e mais os outros indicadores fundamentalistas que a gente tem aqui dentro do release de resultado. Beleza? Então esse aqui foi uma explicação de como você deve fazer a análise de uma empresa. Expliquei aqui para você não só na parte teórica, mas também na parte prática, e ainda trouxe mais dois bônus, dois passos bônus para você analisar dentro de um release de resultado. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição. Mandem suas dúvidas lá para mim, lá no inbox, sugestões de conteúdo, e eu vou fazer sim uma análise mais detalhada, tanto da VEG como de outras empresas, e trazer aqui para vocês, tá bom? Valeu, um abraço, até mais.